Oi pessoal, eu sou a Bia e esse é o BioBia, um espaço para a gente conversar sobre meio ambiente de um jeito simples e descomplicado. E hoje a gente vai mergulhar em um dos biomas mais fascinantes e ao mesmo tempo mais ameaçados do nosso país, o Cerrado. A gente ouve muito falar da Amazônia, da Mata Atlântica, mas o Cerrado, essa savana gigante que ocupa quase um quarto do território nacional, muitas vezes fica meio de lado, mesmo sendo fundamental para a nossa vida. E não é à toa que o nome do episódio de hoje é Cerrado, a caixa d'água do Brasil. Para começar, por que o Cerrado é essa tal caixa d'água? A resposta é simples e impressionante. É dele que nascem as nascentes de 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Eu estou falando da Bacia Amazônica Tocantins, da do Rio São Francisco e da Bacia do Prata, que alimentam rios gigantes, como o Paraguai e o Paraná. As águas que brotam do Cerrado não servem só ao Brasil, não. Elas chegam a países vizinhos, como Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. A gente está falando de milhões de pessoas que dependem, direta ou indiretamente, da água que nasce por lá. É por isso que manter o Cerrado de pé é uma questão de segurança hídrica e climática para o nosso continente. Muita gente acha que o Cerrado é só aquele mato seco, mas essa é uma visão superficial. A gente está falando da savana mais rica em biodiversidade do mundo. Os números são impressionantes. São mais de 12 mil espécies de plantas nativas e 1/3 delas só existe lá. A fauna também não fica para trás, com centenas de espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Um dos mais famosos é o lobo-guará, que é quase um mascote do bioma. Ele tem aquelas pernas longas que parecem desproporcionais, mas que são perfeitas para caminhar pelos campos altos do Cerrado. E tem uma lenda curiosa. Dizem que o lobo-guará adora comer a fruta da lobeira, e a ciência já confirmou que isso não é mito. A fruta ajuda na digestão do animal e até na eliminação de parasitas. É uma relação simbiótica que mostra bem como cada detalhe do Cerrado está conectado. É por toda essa riqueza que o Cerrado é considerado um dos hotspots de biodiversidade do planeta. Ou seja, ele é um lugar de altíssima riqueza biológica, mas também está sob um risco de enorme destruição. Mas se o Cerrado é tão importante, por que ele não recebe a mesma atenção que a Amazônia, por exemplo? E por que o desmatamento por lá não para de crescer? Bom, historicamente, a legislação brasileira tratou o Cerrado com menos rigor. Pelo nosso Código Florestal, a área de um estabelecimento agrícola, ou seja, de uma fazenda, precisa manter uma porcentagem de vegetação nativa intocada. Essa área se chama reserva legal. E é aí que a diferença de tratamento aparece. Enquanto na Amazônia o proprietário precisa preservar 80% da sua área como reserva legal, no Cerrado esse percentual cai para apenas 20%. Isso mostra uma diferença de tratamento que teve consequências enormes. Desde a colonização, mas principalmente a partir dos anos 70, com o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, o famoso Polocentro, essa savana começou a ser vista como uma nova fronteira agrícola. Para entender, o solo do Cerrado é naturalmente ácido e pobre em nutrientes, como fósforo. Mas com a tecnologia, a correção do solo com calcário e o uso de fertilizantes se tornou viável, abrindo caminho para a monocultura em larga escala. O avanço da soja, do milho e da pecuária, que hoje é a base da economia do bioma, mudou drasticamente a paisagem. A expansão agrícola trouxe benefícios econômicos, isso é verdade, mas também um preço ambiental altíssimo. O Cerrado já perdeu mais da metade da sua vegetação original. Para se ter uma ideia, dados recentes do MAP Biomas mostram que, em 2023, o Cerrado superou a Amazônia em área desmatada pela primeira vez na história, registrando um total de 1.110.326 hectares de vegetação nativa suprimida. Isso representa um aumento de quase 70% em relação ao ano anterior, enquanto o desmatamento da Amazônia teve uma queda significativa no mesmo período. O Cerrado está perdendo, em média, mais de 3.000 hectares por dia. É um dado alarmante.
E a maior parte desse desmatamento acontece na região conhecida como Matopiba, uma sigla para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são os novos celeiros do agronegócio. E por que isso é tão perigoso? Primeiro, porque a devastação não é só na superfície. Grande parte da vida do cerrado está debaixo da terra. Algumas árvores têm raízes que podem chegar a 15 metros de profundidade. Enquanto a gente olha para cima e vê uma vegetação mais rala na seca, lá embaixo as raízes estão buscando água e nutrientes, garantindo que a vida continue. É como se o cerrado tivesse um mundo subterrâneo que sustenta tudo que vemos na superfície. Quando você desmata, você destrói esse mundo oculto, o que causa erosão, poluição dos nossos aquíferos e rios e a perda da capacidade do solo de segurar a água. A erosão, aliás, é um problema sério, com plantios convencionais de soja perdendo em média 25 toneladas de solo por hectare a cada ano, e em áreas abandonadas esse número pode subir para 130 toneladas. E as ameaças não param por aí. Uma das mais sérias é o uso indiscriminado do fogo. Embora o cerrado seja um bioma adaptado ao fogo, com algumas sementes que só germinam depois de expostas ao calor, o uso de queimadas para limpar terreno e abrir pastagem é completamente diferente. Essas queimadas humanas, muitas vezes, saem do controle, causam incêndios com temperaturas altíssimas que destroem a fertilidade do solo, matam a vida subterrânea e liberam uma quantidade enorme de dióxido de carbono na atmosfera. O resultado é que o cerrado, que naturalmente era um grande estoque de carbono, acaba se tornando uma fonte de emissões de gases de efeito estufa. Para você ter uma ideia, um estudo de 2004 estimou que 67% de toda a área queimada no Brasil no ano de 2000 estava no cerrado. E o MAP Biomas, em 2024, destacou que Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, que juntos formam parte do Matopiba, concentram 57% de toda a área queimada no bioma, o que reforça a ligação direta entre o avanço da agricultura e o aumento do fogo. Além do fogo, a introdução de espécies exóticas, principalmente as gramíneas africanas, é um problema sério. Espécies como o capim-gordura, que são usadas para pastagens, se espalham rapidamente, substituindo a vegetação nativa. E o pior, elas são altamente inflamáveis. Isso cria um ciclo vicioso, onde essas gramíneas acumulam biomassa seca, aumentam o risco e a intensidade dos incêndios e impedem o crescimento da vegetação original. E a gente não está falando de uma área pequena. Metade das pastagens plantadas no Cerrado, que é uma área equivalente ao estado de São Paulo, está degradada. E esse cenário de degradação afeta a todos, mas principalmente as comunidades tradicionais que vivem lá, os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Para eles, o Cerrado não é apenas um bioma, é a sua casa, a sua farmácia e a sua despensa. Eles tiram seu sustento do pequi, do baru, da cagaita, do babaçu, frutos que têm um potencial econômico enorme, mas que são ameaçados pela expansão da monocultura. E além da perda da vegetação nativa, o uso de agrotóxicos e a falta de regularização fundiária tem gerado os conflitos violentos por terra, o que coloca essas populações em uma situação de vulnerabilidade extrema. E por falar em frutos do Cerrado, não dá para falar desse bioma sem mencionar a polêmica fruta pequi, né? Um símbolo cultural que divide o Brasil entre quem ama o sabor forte e quem não consegue nem sentir o cheiro. O pequi é usado em pratos típicos, como arroz e frango, mas como vocês sabem, exige cuidado, porque o caroço tem espinhos que machucam. O segredo é raspar a polpa e nunca morder. E por falar em curiosidades, o Cerrado é conhecido por muitos como uma farmácia natural, porque várias de suas plantas têm uso medicinal. O barbatimão, por exemplo, é um cicatrizante poderoso, e a aroeira é usada contra dores e infecções. O conhecimento sobre essas plantas vem dos povos indígenas e das comunidades rurais, que há séculos aprenderam a conviver e a usar o que a natureza oferece de forma sustentável.
E é nessas curiosidades que a gente encontra a alma do Cerrado. As veredas, com seus buritis altos, ficaram eternizadas na literatura por um dos maiores escritores brasileiros, Guimarães Rosa, em seu livro Grande Sertão Veredas. Mas, além da poesia, as veredas são essenciais para a vida. Elas funcionam como corredores de água que guardam as nascentes de rios inteiros, incluindo aquíferos subterrâneos importantíssimos, como o Guarani e o Urucuia-Bambuí. Sem os buritis, muitos desses cursos d'água simplesmente secariam, mostrando que a beleza do cerrado está diretamente ligada à sua função vital. Além do papel cultural e ecológico, o cerrado tem uma importância econômica que vai muito além da monocultura. A gente está falando de uma diversidade de produtos nativos, como o baru, o babaçu e a cagaita, que tem potencial para gerar renda de forma sustentável para as comunidades locais. A pesquisa e a ciência também são essenciais para o futuro do bioma. O estudo de fitoterápicos a partir de plantas nativas, o melhoramento genético e a restauração de áreas degradadas são exemplos de como a inovação pode caminhar junto com a conservação. O conhecimento já existe, mas precisa ser melhor difundido. A prática do plantio direto, que hoje é comum em muitas áreas agrícolas e ajuda a reduzir a erosão, é um bom exemplo de como a ciência, quando aplicada, pode trazer resultados positivos. A gente precisa conciliar a produção agrícola com a proteção ambiental, e isso exige um esforço conjunto de todos os setores. A criação de corredores ecológicos, por exemplo, que conectam áreas de vegetação nativa, é uma estratégia fundamental para permitir que as espécies se movam e para restaurar a saúde dos ecossistemas. Essa ideia de corredores, aliás, foi proposta em um estudo de 2017 que identificou 13 áreas prioritárias para a conservação. A superação desses desafios exige uma reconfiguração das políticas de uso da terra, com enfoque em justiça ambiental, planejamento territorial e valorização dos saberes tradicionais. A crise enfrentada pelo Cerrado não se limita ao campo ambiental. Ela é, sobretudo, uma crise social e política. A omissão política e a falta de governança ambiental em relação a esse bioma são evidentes e comprometem até mesmo os compromissos do Brasil com metas climáticas internacionais, como o Acordo de Paris. A perda de vegetação nativa, que atua como sumidouro de carbono, transforma o cerrado em uma fonte de emissões, intensificando o aquecimento global. E as mudanças climáticas, por sua vez, trazem eventos extremos, como secas e chuvas irregulares, que afetam diretamente a agricultura, a segurança hídrica e a vida das comunidades. Apesar do cenário preocupante, existem caminhos para o futuro. Um deles é priorizar ações que fortaleçam as áreas protegidas já existentes e criem novas. Além disso, é crucial incentivar o envolvimento dos diversos setores da sociedade, incluindo o produtivo, com a criação de mecanismos de compensação que atraiam o interesse do setor privado e beneficiem a conservação. As recomendações para as políticas públicas devem sempre considerar o conhecimento científico sobre espécies, habitats e o funcionamento dos ecossistemas. É importante que a gente entenda o cerrado em toda a sua complexidade, reconhecendo a diversidade de habitats e a importância estratégica da sua localização. A topografia, a proximidade dos mercados e a infraestrutura local são fatores que, como já vimos, determinam o grau de ocupação e o tipo de uso da terra. A conservação, portanto, deve ser pensada de forma espacialmente inteligente, com uma visão integrada que não se limite apenas a dados biológicos, mas que também leve em conta os aspectos socioeconômicos e culturais da região. Portanto, eu te convido a repensar a sua relação com esse bioma. Lembre-se que o cerrado é muito mais do que a gente vê. É um gigante debaixo da terra, um protetor de nascentes e um guardião de uma biodiversidade que está em risco. O que a gente faz agora ou o que a gente deixa de fazer vai impactar o futuro do Brasil e de toda a América do Sul.
E a responsabilidade de proteger essa caixa d'água é nossa. E aí, gostou do nosso papo de hoje? Se o episódio de hoje te fez pensar um pouco mais sobre a importância do cerrado, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E, claro, compartilhar com todo mundo que você conhece. Espalhe essa mensagem porque juntos podemos fazer a diferença. E fica ligado porque no próximo episódio do Biobia, a gente continua explorando os biomas brasileiros e descobrindo a riqueza que existe por trás de cada um deles. Até a próxima!